Sim. Então, com a palavra, a irmã Luzia. Seja bem-vinda, irmã. Uma boa noite a todos. Obrigada pelo convite. E é interessante no momento que a gente começa a ler e aprofundar um pouquinho mais a Bíblia, a gente vai vendo que a gente vai sempre descobrindo algo novo. Porque muitas vezes a gente ouve falar, às vezes a gente lê muito rápido e muitas vezes a gente não percebe a riqueza que tem cada livro da Bíblia. Porque cada livro ele tem a sua importância. Ele não está aqui na Bíblia só por estar. Então foi assim, interessante porque eu já tinha lido alguma coisa, mas nunca li o livro todo. E no momento que vocês me pediram, eu falei, meu Deus, como que eu vou falar dessa mulher, Judite? E Deus foi tão bom que ainda me deu um resumo prontinho, coisa que eu já tinha há muitos anos guardado. Que aqui a gente brinca dessa forma, né? Quem guarda, tem. Então, eu falei, sempre é bom aquilo que é bom, a gente guardar, porque um dia vai servir até mesmo para aprofundamento, possa nos ajudar a aprofundar mais. Então, para quem não me conhece, eu acho que são poucos, eu sou a irmã Luzia, do Instituto Nossa Senhora do Bom Conselho. Hoje, estou aqui no Lar da Criança, em Titioca, Niterói, e procurando, né, fazer a missão que Deus me confiou, que é de acolher, de amar, ajudar as crianças que aqui chegam, passam uma temporada, depois ou são reintegradas na família ou saem para adoção. É uma experiência nova também, mas está sendo muito, muito bom. Vai fazer mais alguma apresentação? Ou... Pode prosseguir, irmã. Pode, com a oração, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, depois que nós invocamos o Espírito Santo, ele que é o autor da própria Sagrada Escritura, então a gente começa a falar um pouquinho sobre o livro de Judite. E aí a gente começa a perceber que o livro de Judite, quando ele é situado na Bíblia, ele aparece em alguns comentários. Saiu aqui. Saiu. Ele aparece em alguns comentários como se fosse uma breve e deliciosa novela, porque a gente sabe que a Bíblia ela tem vários momentos, né, de como ela é escrita para facilitar também a compreensão. E vamos percebendo que esse livro ele vai sendo construído sobre uma forma de essa narração bíblica, como que o povo de Deus que se encontra em uma situação desesperada, da qual é libertado por personagens humanos e muitos fracos. E no momento que a gente vai descobrindo que se os judeus
eles são fiéis a Deus, então, por eles serem fiéis a Deus, eles também são homens e mulheres corajosos, porque somente confia em Deus. E o livro da Judite, ele é uma obra também que é histórica, e nós sabemos que o seu nome, ele passa, né, a ser dessa mulher corajosa, heroína, porque realmente Judite ela foi muito heroína para poder fazer realmente o que ela fez. E nós sabemos também que esse livro ele vem demonstrando também que o povo ele é fiel a Deus, experimenta a salvação e ao mesmo tempo também é um protesto, porque havia muita coisa que se levava as pessoas a se afastarem de Deus. E no momento que se afastavam de Deus, iam mais por ia levado mais pela política, pelo poder, e com isso, aquele absolutismo, né, do povo, que era contra os princípios do próprio Deus, levava cada vez mais eles se afastarem. E com isso, eles também eram o quê? Perseguidos. Então, a gente vai vendo que a canonicidade desse livro, ele pertence a um livro deuterocanônico, e que essa obra ele nunca fez parte do cânon judaico palestinense, e depois ele foi considerado também um livro canônico por muitas igrejas do Oriente e algumas do Ocidente, que tinha muita influência pela prática judaica. Também esse livro, ele não está, ele é muito utilizado na nossa igreja, né, católica, seja tanto na liturgia da palavra, como também na liturgia das horas, onde nós temos alguns textos que vêm falando também da oração de Judite. E também é um livro que não é aceito na maioria, né, os protestantes, eles não aceitam, porque eles têm como muita estima o Lutero, que não aceitava esse livro, então eles também não aceitam. E a mensagem que esse livro pode passar para nós também é como se fosse essa grande passagem histórica da libertação do povo. E aí ele faz aquela ligação com o Êxodo, o povo de Deus que é libertado da terra do Egito, que vai para uma terra prometida, e a gente sabe que aqueles momentos é muito difícil para o povo também, as perseguições, muitos eram mortos, não eram compreendidos, muitos porque não adoravam também o Deus único. E esse livro vem colocando também que o Senhor, próprio Deus, ele é o verdadeiro vencedor. É aquele que combate pelo seu povo e o liberta. Apenas, aparentemente, o livro de Judite é favorável à guerra. E a gente sabe que aquele contexto todo em que o povo vivia, e também Judite, sempre era aquele contexto de guerra, de violência, de morte. Por quê? Porque aqueles que queriam o poder, que se achavam o Deus daquele momento em que viviam, eles deixavam de acreditar que realmente Yahvé, o Senhor, era que trazia realmente a verdadeira liberdade, que trazia realmente o verdadeiro sentido de viver. E aí nós vamos
percebendo também que a mulher mais inerte e mais fraca torna-se a arma mais forte no enfrentamento da máquina de guerra assíria. Porque o Senhor é o salvador dos oprimidos e defensor dos fracos. O grito e a oração dirigidos ao Senhor vão ser as armas mais potentes para que Judite possa realmente vencer. Então, a gente vai vendo a oração do capítulo 9, ela tem uma função central, onde o problema do povo torna-se o problema de Deus, no Senhor se confia plenamente. E aí a gente vai percebendo também que Judite era a encarnação do povo judaico, da fé e da fidelidade ao Senhor. Em nenhum momento ela desiste, mas pelo contrário, era aquele momento, né, de oração, de sacrifício, de entrega a Deus, foi que fez com que Judite ela não temesse os perigos que ela podia realmente encontrar. E, ao mesmo tempo, a gente vê também que o comportamento sedutor e assassino de Judite sempre levantou questionamentos morais. Mas, contudo, a Judite, né, que é a heroína do romance bíblico, se comporta com dignidade, fé corajosa e intrépida e com total domínio de si. Ela não idolatra a lei, ao contrário, obedece rigorosamente seus preceitos, mas sem cair no fanatismo ou no farisaísmo. Ela estabelece com a lei uma relação aberta, preocupada em tornar possível a todos o acesso ao verdadeiro Deus. Então, a gente vai percebendo nesse livro que Judite ela não pensa só nela, mas ela pensa no povo, na libertação do povo, aquele povo que estava sendo perseguido e que poderiam ser todos mortos, e ela vê o sofrimento daquele povo e ela, com toda força, porque ela acreditava em Deus, então ela foi também sendo esse elo entre o povo e também aqueles que queriam dominar o povo judeu e, ao mesmo tempo, também onde vivia muita idolatria, onde eles não acreditavam no Deus único, mas sim neles próprios. E aí nós vamos vendo também que ela, como mulher, vai tendo também a sua beleza sedutora. A gente vai ver depois alguns pontos do livro, daqui só uma introduçãozinha, que Judite, ela não tem medo. E, pelo contrário, por ela ser bonita, a sua beleza ficaria muito mais ainda, porque ela procurava viver de Deus e procurava transmitir também essa beleza de dentro de si para o povo. Então, o comportamento sedutor é um meio para que ela possa realmente chegar até o outro. Então, uma mulher com a típica arma feminina da beleza sedutora é a líder e a guia para a libertação. E nesse livro, ela procura realmente, no Antigo Testamento, né, nos livros, que vem colocando também, que nesse livro há, sim, um feminismo muito mais acentuado que nos outros livros do Antigo Testamento. O Senhor Onipotente os reduziu por mão de uma mulher. Aí nós temos várias mulheres, né?
na Bíblia, como a gente está estudando. E Judite é um paradigma, um modelo na luta humana contra a opressão autoritária. A mulher não está congelada na sua função de mãe, mas é protagonista da história do seu povo. Apesar de ter se tornado viúva, Judite não se preocupa em dar a seu marido uma descendência numerosa, esposando o parente próximo, segundo a lei do Levirato, mas principalmente, depois da prodigiosa empresa, muitos estariam prontos para esposá-la, mas ela prefere permanecer fiel ao amor da sua juventude, e aí faz até a comparação com a profetisa Ana. E este livro, ele representa também uma resposta judaica às acusações que eram feitas ao antifeminismo na época. Em suma, esse livro não há nenhuma exaltação da guerra, da violência, da vingança em si. O que exalta é o grande desejo de liberdade e uma forte confiança no poder salvador de Deus. Essa narração desenvolve quando se diz no Salmo: não é o vigor do cavalo que lhe agrada, nem ele se compraz nos jarretes do corredor. Agradam ao Senhor somente os que o temem e confiam em sua misericórdia. Eu tentei antes fazer pegando a explicação que tem um pouquinho no livro da Ave Maria, que é aquela Bíblia que é para estudos mesmo, né? Que vem falando um pouquinho. Então, a gente vai ver o livro de Judite, que nós temos 16 capítulos. E aí, o livro de Judite, ele tem por cenário as conquistas de um rei assírio, Nabucodonosor, cujo general Holofernes ia avançando pela Ásia anterior. E aí o que acontece? Os judeus, porém, dispuseram-se a resistir. Ao saber disso, o pagão Aquior, aliado de Holofernes, aconselhou-o a não atacar os israelitas, pois muitas vezes o Deus de Israel defendera o seu povo. Então a gente vê que Holofernes, ele querendo atacar o povo judeu, ele foi avisado que ele não deveria fazer isso. Mesmo aquele homem, sendo pagão, ele já sabia que Deus, em muitos momentos, ele aparece como defendendo o seu povo, aqueles a quem ele veio realmente trazer, em primeiro lugar, a salvação. Mas, mesmo assim, Holofernes não deu muita confiança para ele. E então, Holofernes, porém, tendo entregue Aquior aos judeus para que perecesse com eles, empreendeu ele vai empreender esse momento, né, de luta. Ele querendo pegar o povo israelita, querendo armar guerras para que o povo não adorasse o Deus único. Então, Holofernes, porém, tendo entregue Aquior aos judeus, para que perecesse com eles, a gente vai encontrar isso no capítulo 6, versículos de 1 a 21, empreendeu o cerco da cidade israelita de Betúlia. E os habitantes desta cidade achavam-se prestes a render-se
quando a viúva Judite resolveu intervir, prometendo lutar por seu povo. A gente vê que aqui a intervenção de Judite é de uma mulher corajosa, porque a gente sabe que ela podia muito bem ficar na sua. Já era viúva, marido já tinha morrido, então ela poderia cruzar os braços e não fazer nada. Mas aí a gente vê que Judite, por ela ser uma pessoa temente a Deus, aquela pessoa que confiava em Deus, uma mulher de fé, de confiança, então ela promete lutar pelo seu povo. E depois que ela orou fervorosamente, revestiu-se de seus mais preciosos ornamentos e penetrou no acampamento inimigo, encantando todos os guardas por sua formosura. E é interessante no momento que ela vai ao encontro do rei, como ela se prepara para poder chegar até ele. E o Holofernes, ele acaba deixando-se ser seduzido pela beleza de Judite. E Judite, ela aproveita também esses momentos para poder assim cativar o coração daquele homem, para que fosse mais fácil ela conseguir o que ela pensava em fazer para poder realmente libertar o seu povo. Mas em nenhum momento também ela deixou-se corromper. Ela não deixou que a sua beleza fosse realmente uma beleza que se tornasse depois uma perversidade, não. Ela continuou ali firme, sem deixar-se ser usada pelo Holofernes. Então, Holofernes, ao vê-la, mandou que residisse perto da sua tenda. 4 dias depois, o general assírio, vencido pela paixão, deu um grande banquete para o qual convidou Judite. E nós sabemos que Judite, ela não negou. Ela foi para esse banquete. Mas, ao mesmo tempo, ela também não deixou-se contaminar pelos próprios alimentos que eles comiam, mas ela já veio preparada, trazendo o que ela poderia comer, para que, e ela, na hora, ela até fala, né, que ela não ia contra, mas que ela ia se alimentar daquilo que realmente a sua serva tinha preparado. Mas ela não deixou Holofernes ali sozinho. Ela foi, e assim ela foi também conquistando aquele coração para que ficasse mais fácil dela chegar ao Holofernes e fazer realmente aquilo que realmente o seu coração estava colocando para poder libertar assim aquele povo. E aí nós sabemos que depois que teve todo aquele banquete, o Holofernes nunca bebeu tanto vinho em um banquete como aquele dia, e que ficou realmente embriagado. Então, à alta noite, Holofernes estava embriagado e foi dormir. E Judite, a sós com ele, na mesma tenda, rezou. E com a espada do próprio Holofernes, cortou a cabeça do general. E logo a seguir regressou para Betúlia. Então, a gente lendo o texto,
a gente vai vendo tudo aquilo que foi sendo preparado com sabedoria, porque Judite ela não entregou logo, ela foi dentro de tudo que ela foi rezando, Deus também foi colocando no seu coração como ela deveria proceder. Então, a noite fatal para Holofernes e a noite de salvação para Judite e seu povo destaca-se por um banquete oferecido pelo general, ocasião para convidar a hóspede e possuí-la. Há um diálogo no qual Judite, uma vez mais, vai realizando uma das intenções que continha sua oração: enganar com suas palavras. E essas palavras mentirosas é a única intervenção de Judite, são suficientes para manter seu inimigo tranquilo e confiante. Tudo mais será obra do banquete e do vinho. E, por seu lado, Judite espera confiante. Então, é interessante a gente ver como que eles vão procedendo todo aquele momento, né, de diálogo, momento de oração, momento em que o Holofernes ele não desconfiou do que estava sendo preparado. Então, ele fala, né, no capítulo 11, no versículo 18, Holofernes e seus servos alegraram-se com esse discurso e admiraram a sabedoria de Judite, dizendo uns aos outros: não há sobre a terra mulher semelhante a esta no valor, na beleza e na sabedoria de suas palavras. E Holofernes disse: Deus fez muito bem em te mandar antes do povo, a fim de que possa entregá-lo nas nossas mãos. Então ele pensava que Judite ia entregar o povo nas mãos dele. E aí ele, pensando isso, ele diz: teu plano é bom. Se teu Deus fizer isso por mim, ele será também o meu Deus e tu serás grande na casa de Nabucodonosor. E o teu nome será célebre em toda a terra. Então, nós sabemos que na nossa vida também, nós temos que ter muito essa sabedoria. Procurar viver realmente o valor que nós temos, por sermos realmente pessoas que foram escolhidos para poder viver realmente a nossa única adesão ao Deus verdadeiro. Todos nós trazemos dentro de nós uma beleza que foi dada pelo Criador e a prudência nas nossas palavras deve realmente ser conquistado pela verdadeira sabedoria que Deus nos dá. E para que a gente possa realmente conseguir transformar o ser humano nessa entrega ao Deus único, é necessário também que a gente possa ter essa convicção que Deus eu sirvo. Porque muitas vezes a gente está na igreja, temos a nossa fé, mas muitas vezes é uma fé também comodista, porque a gente só pensa em nós, queremos defender só aquele mundo nosso e não nos preocupamos de estarmos também atentos às necessidades também dos outros. Então, a gente vê que Judite, ela teve aquela astúcia também, se a gente for olhar, não para defender a ela mesma, mas para defender o seu povo e dizer a todos que realmente existe um único Deus que deve ser amado, que deve ser adorado e que deve ser servido.
E é interessante que, no momento que Judite, ela pede para ficar lá na sua tenda, mas que ela tivesse também autorização de sair para poder rezar, para fazer as suas devoções, para poder estar ali pedindo realmente esse auxílio de Deus. Então, a gente vê que foram no quarto dia, quer dizer, depois que não foi assim de uma hora para outra também. Só no quarto dia que estava lá já a Judite, é que realmente Holofernes vai oferecer esse banquete. E depois a gente vê que com a oração dela, ela vai se tornando também mais confiante, tendo realmente essa força em Deus. E no momento que ela chega realmente para pegar a espada, que ela entra no aposento lá de Holofernes, que ela vê a espada pendurada, ela ainda pede a Deus que ela tenha força, que ela possa ter realmente aquela coragem para poder realmente matar o Holofernes. Porque a gente pode imaginar como que Judite também não ficou. Porque o Holofernes, ele podia acordar. E se acordasse, ele podia matá-la. Porque ainda ia chamá-la de traidora, ia falar que ela veio só para poder manipular, que a função dela realmente era para poder matá-lo. Então, quer dizer, com toda certeza, isso também passou no coração de Judite. Mas em tudo, ela pedia ali a força de Deus, a graça de Deus, para poder o que Deus estava mandando ela fazer para defender o seu povo, que não fosse uma coisa em vão. E que ela pudesse realmente acertar ali naquele momento para poder realmente cortar ali a cabeça de Holofernes. E a coragem que ela teve também, né, de colocar a cabeça num saco e ali junto com a que veio junto com ela, uma das suas servas, sair também depois, foi lá, arrumou o cadáver e tudo, para poder ir embora. E aí a gente se pergunta, né? Será que foi fácil para ela sair ali de madrugada também, encontrando com outras pessoas pelo caminho? Com toda certeza ela deve ter ido muito tranquila e pedindo realmente a Deus. No capítulo 13, no versículo 5, coloca, né? Judite ordenou à sua serva que ficasse do lado de fora do quarto, vigiando. De pé ao lado do leito, movendo em silêncio os lábios, ela orou com lágrimas a Deus, dizendo: Senhor, Deus de Israel, dai-me força. Olhai agora o que vão fazer minhas mãos, a fim de que, segundo a vossa promessa, levanteis a vossa cidade de Jerusalém e eu realize o que acreditei ser possível graças a vós. Aí, dizendo isso, essas palavras, aproximou-se da coluna que estava à cabeceira do leito e tomou a espada que ali estava pendurada, desembainhou e, tomando os cabelos de Holofernes, disse: Senhor, dai-me força nesse momento. Então, a gente vai vendo que em todos os momentos ela vai pedindo a força a Deus, vai pedindo que Deus realmente estivesse junto com ela. E quando ela volta, já no versículo 13, de longe, Judite gritou aos guardas das portas: abri a porta, porque Deus está conosco. Ele manifestou o seu poder em favor de Israel. E no momento que Judite chega, aquele povo, né, a população vai ao encontro dela,
se junta ao redor dela e todos ali se calam. E depois ela reza: louvai ao Senhor nosso Deus, disse-lhes ela, que não abandonou os que puseram nele a sua esperança. E aí ela mostra, né, a cabeça de Holofernes, dizendo: eis a cabeça de Holofernes, marechal do exército assírio. E com toda certeza aquele povo também ficou admirado da coragem que realmente ela teve, de poder deixar-se confiar pela bondade de Deus, da sua misericórdia, e de poder realmente dar glória a Deus pelo que realmente o povo esperava. E aí nós sabemos que já no capítulo 15, nós temos a alegria da vitória, que realmente, depois que ela corta realmente a cabeça de Holofernes, ela vê ali a vitória de Deus, onde Deus vai ser glorificado. E até diz o seguinte, né? Veio então de Jerusalém a Betúlia, o sumo sacerdote Joaquim, com todos os anciãos para ver Judite. Quando ela lhes veio ao encontro, abençoaram-na todos a uma só voz, dizendo: tu és a glória de Jerusalém, tu és a alegria de Israel, tu és a honra do nosso povo. Deste prova de alma viril e coração valente. Amaste a castidade e não quiseste, depois da morte do teu marido, conhecer outro homem. Então o Senhor te fortaleceu e por isso serás eternamente bendita. Ao que todo o povo respondeu: assim seja. Agora, para que realmente isso acontecesse, a gente sabe que não foi fácil. E na nossa caminhada também, para que a gente possa manter a nossa fidelidade a Deus, ao Deus único, a nossa fé que nós recebemos na igreja, também não é fácil. Nos dias de hoje, nós também mantemos essa fé no nosso Deus. Quantas vezes nós vacilamos, às vezes diante das dificuldades da vida, diante, às vezes, dos fracassos, às vezes diante de uma doença, quantas vezes nós vacilamos na nossa fé? E aí a gente vai vendo que Judite é esse modelo para nós, de coragem, de força, de buscarmos realmente essa nossa confiança cada vez mais em Deus. Então a gente vê que no finalzinho, depois que ela volta, né, para a sua casa e tudo, a gente vê que lá também no capítulo 13, o versículo de 11, do capítulo 14, de 1 a 10, vai colocar também que aquele homem, Aquió, ele converte-se à religião judaica por ver ali a fortaleza de Judite. E no dia seguinte, os israelitas simularam um ataque e puseram os assírios em fuga. Por fim, o povo de Betúlia canta a glória de Judite e esta louva a Deus em ação de graças. Então a gente vê que Judite sempre ela vai aparecer ou num cântico de ação de graças, ou num momento, né, ali sempre entregando tudo o que ela iria fazer nas mãos de Deus, sempre pedindo que Deus pudesse estar ali junto com ela, que ela não tivesse medo de enfrentar os desafios que ela podia realmente encontrar. E aí, lá no finalzinho, né, na conclusão, vai colocar que ela viveu 105 anos na casa de seu marido, deu liberdade à sua escrava, morreu e foi sepultada em Betúlia,
junto de seu marido. E todo o povo a chorou durante 7 dias. E em todos os dias de sua vida, e muitos anos depois de sua morte, não houve quem perturbasse a paz de Israel. E aqui no versículo 27 vai falar que o aniversário de sua vitória foi posto pelos hebreus no número dos dias santos e ainda hoje é celebrado pelos judeus. Tal foi realmente a importância dessa defesa que ela fez para todo o seu povo. E a gente vai vendo, né, quando a gente estuda realmente esse livro, que ela também é modelo para nós, de fé, de mulher que realmente vibra para defender o Deus único e também procura viver a honestidade na sua vida, que procura viver e ter uma alma que procura viver a lei de Deus, que procura realmente fazer com que tudo seja feito unicamente para que Deus fosse louvado, adorado, reverenciado e que a lei de Deus nunca fosse colocada de lado. E aí nós vamos vendo que a igreja, ela vê na figura de Judite a mulher fortalecida pela graça de Deus. Verdade é que Judite usa de ambiguidade e falsidade para com Holofernes. Isso não é censurável na guerra. Holofernes é que merece ser censurado por haver cedido às paixões e não ter desconfiado da armadilha que uma mulher do acampamento inimigo poderia estar preparando contra ele. Então, o texto enfatiza que Judite só realizou seu papel depois de ter jejuado e orado. E aí, quando a gente olha, né, para a nossa própria vida, será que realmente nós paramos, temos tempo, ou damos tempo para realmente rezarmos? Para entrarmos nessa intimidade profunda com o Senhor? Quantas coisas na nossa vida ainda não mudou porque a gente ainda não deu tempo para Deus? A gente não deu ainda esse momento de entrega, de falar, Senhor, converta realmente o meu coração, que eu possa lutar cada dia para que o Senhor possa ser o único a ser amado, adorado no meu coração. Que eu não permita que outros deuses possam realmente fazer parte na minha vida. E quantas vezes a gente vai permitindo outros deuses, outras situações, tomando posse do nosso coração, às vezes prejudicando até mesmo a nossa família, a nossa comunidade, a sociedade. Por quê? Porque nós não temos coragem, muitas vezes, de dizer não e de se colocar ali diante de Deus e ver qual a vontade de Deus na minha vida. Qual a vontade de Deus para que o mundo seja diferente? Qual é a vontade de Deus para a minha família? E quando a gente não para realmente para pensar no que Deus pede para nós, o que Ele exige de nós para poder crescermos nesse nosso encontro pessoal com Ele, a gente vai cada vez mais se afastando. E vai deixando Deus ir cada dia mais sendo, às vezes, não o primeiro, às vezes o segundo, o terceiro. E aí, diante das dificuldades, o que a gente faz? A gente cruza os braços, a gente se desespera. Muitas vezes a gente começa a enxergar que a nossa vida não tem mais sentido, que o outro tanto faz como tanto fez. Então, como Judite, a gente deve tirar também para a nossa vida como lição. Essa fidelidade a Deus, a pureza que ela procurava ter no seu coração, isso em todos os aspectos,
Depois também esse momento, né, de oração, de entrega, de ter essa intimidade com Ele, mas aquela intimidade mesmo pessoal. O que eu quero realmente conversar com Deus? O que Deus traça para a minha vida? E deixar também o nosso coração ouvir o que Ele fala. E com toda certeza, Judite, no momento que ela colocava ali na oração, ela também silenciava o seu coração. E porque ela silenciava o coração, ela foi também descobrindo as respostas que Deus ia dando para ela diante de cada pergunta, de cada oração que ela ia fazendo, e ela ia amadurecendo aquilo que Deus queria para a sua vida, para a vida do seu povo. E por isso ela lutou e acabou também ajudando o seu povo a se livrar de Holofernes, do rei, né, Nabucodonosor, e com isso ela acabou deixando que não só a sua vida tivesse liberdade, mas também para o seu povo. Então, o próprio livro da Judite, é claro que a gente não tem como falar tudo, porque o tempo é muito pouco, acho que eu até falei demais já, nos leva também a tirar de conclusão para a nossa vida, né? O que eu estou fazendo para me aproximar mais de Deus? O que eu estou fazendo de melhor para a minha família? O que eu estou fazendo de melhor para a minha comunidade, a minha sociedade? Eu posso transformar o mundo? Às vezes a gente fala assim, é difícil. Mas se nós fizermos a nossa parte e vivermos com coerência o que Deus nos pede, com toda certeza, a gente vai aos pouquinhos se transformando e ajudando também o mundo a ser diferente.